Eduardo Bolsonaro cometeu mais uma gafe. Afirmou o seguinte, que iria informar ao Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que havia sido condenado por perseguição política. As provas que foram colocadas, juntadas aos autos, foram de alguma forma produzidas pelo próprio condenado, Eduardo Bolsonaro. Os vídeos, as ameaças, as chantagens, as sanções. E quando ele fala isso, olha, eu vou contar para o Trump, ele termina prejudicando o próprio irmão. Porque ele repassa a ideia de que o Trump está acima da nossa Constituição. Ora, já tentaram pegar as nossas terras raras, os nossos minerais críticos, já tentaram acabar até com o nosso PIX. Já tarifaram o Brasil em 60%, depois voltaram atrás. O Flávio Bolsonaro foi para o Texas e ofereceu as nossas terras raras aos norte-americanos, para que eles se protegessem da China. Em contrapartida, o que fez o Lula? Na frente do Trump na França, no G7, no discurso que proferiu, criticou duramente o protecionismo econômico, criticou duramente decisões unilaterais, defendeu o multilateralismo e o livre comércio, defendeu o nosso PIX. Então eu não quero saber se o Trump abraçou, cumprimentou ou não cumprimentou o presidente brasileiro. O meu foco está direcionado ao que foi feito pelo presidente na reunião do G7. Falo isso porque a imprensa é um frufru danado em relação a essa questão. Falou ou não falou? Futrica. Isso é uma questão lateral. O Trump é um presidente fraco. Um camarada que tem apenas 36% de aprovação no país dele. Eu quero saber o que foi que o nosso presidente fez. O nosso presidente arregou? Não. O nosso presidente fez um discurso duro contra tudo aquilo que o Trump defende na cara do Trump. E com o seu gingado, e com a sua astúcia e sua experiência, conversou com todos os líderes que lá estavam e mostrou mais uma vez ao mundo que o Brasil não é mais um pária internacional. O deputado federal Glauber Braga voltou à Câmara dos Deputados. E eu separei duas falas importantes que foram realizadas por ele. Em uma delas, denuncia a continuidade do orçamento secreto e da funcionária do Arthur Lira, aquela que foi alvo da Polícia Federal. E em um outro momento, falou sobre a condenação de Eduardo Bolsonaro. Assistamos. Olha que ironia. No dia que eu estou retornando a esse plenário, o STF acaba de condenar o senhor Eduardo Bolsonaro por coação em processo sobre trama golpista. E aqueles deputados que sequestraram a mesa diretora em articulação com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, conspirando contra o nosso país, esses pegaram 2 meses de suspensão. Mas cadê o recurso que já deveria ter sido encaminhado à CCJ? Até agora nada. Está mofando em alguma gaveta da mesa diretora. Eu estou aqui sim para cobrar a responsabilização desses golpistas, seja de Eduardo Bolsonaro, que está fugido nos Estados Unidos, seja daqueles que estavam aqui conspirando junto com ele contra o nosso país. Presidente, retorno hoje ao exercício do mandato e vocês não podem imaginar a alegria que é estar aqui nesse momento, nesse espaço. Nos dias 5 de maio e 12 de junho de 2026, fui informado por um servidor da Câmara dos Deputados de que a investigada Mariângela Fialec continua a operar o esquema das emendas parlamentares, o chamado orçamento secreto. As informações são de que a servidora está atendendo parlamentares para a operacionalização dessas emendas diretamente do gabinete do vice-presidente da Câmara. Eu estou encaminhando hoje uma petição ao ministro Flávio Dino, Supremo Tribunal Federal, para que a investigação dessas informações sejam realizadas e que, se fato for confirmado que isso está acontecendo, que aqueles que estão descumprindo a decisão judicial e continuando com a prática nefasta do orçamento secreto sejam devidamente responsabilizados. É isso, meus amigos e minhas amigas.